Olá, estamos aqui de volta. Olá, Olga, tudo Olá, bem? Lucina, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem. E vocês aí do outro lado, tudo bem com vocês? E como é que nós estamos nesse novo ano que se inicia, né? Tudo bem? Vocês estão aí participando da gente? Quem não fez ainda a sua inscrição no nosso canal, faça favor de fazer. Aproveita, início de ano, né? Fazer coisas novas, né? Então, nosso canal é Web TV de Ponta, no YouTube, né? E no Facebook, o canal Valdemar Maciel. Deve ter muita gente de férias, mês de janeiro, Está não é, desocupado, Lucina? está tendo tempo para assistir o programa, né? Então vamos lá se inscrever. Vamos dar uma força aí para o nosso programa, Isso. Caminhos da Fé. Então, nós vamos iniciar o nosso programa, né, pedindo a luz do Espírito Santo para que possa nos iluminar, nos conduzir neste ano que está se iniciando e que possamos continuar, né, que Deus possa nos dar força, nos dar sabedoria para a gente continuar a fazer, né, esse programa e contamos com a participação de vocês. Isso. Nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos também pedir a Nossa Senhora, nossa primeira intercessora, nossa grande intercessora, para que ela interceda junto ao seu Filho Jesus pelo nosso programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nesse novo programa nosso esse ano, qual vai ser o nosso tema, Olga? Matrimônio. Legal, Nós já né? falamos muito sobre o casal, né, sobre a harmonia conjugal, né, já citamos algumas coisas do matrimônio, mas hoje especificamente vamos falar do Sobre o sacramento do matrimônio, né? Isso. E como sempre, a gente sempre falava e continua falando, e vamos falar mesmo, que sempre para a gente poder fazer os nossos temas, a gente se baseia muito no catecismo da Igreja Católica. É né? A gente verdade. sempre fala que quem não tem, ainda tem a oportunidade de comprar. É muito interessante para você conhecer a igreja que a gente... doutrina da nossa Igreja Católica. Isso mesmo. Bom, então vamos para iniciar, vamos ver o que o catecismo diz. Tem muita coisa, ele fala muita coisa sobre o matrimônio, mas vamos ver o que ele diz, um pouco, né, do que é dito. Vamos lá. Então, vamos pegar o nosso catecismo e abrir na página 449, no parágrafo 1643, onde diz o seguinte: os bens e as exigências do amor conjugal. O amor conjugal comporta uma totalidade na qual entram todos os componentes da pessoa: apelo do corpo e do instinto, força do sentimento e da afetividade, aspiração do espírito e da vontade. O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal, aquela que, para além da união numa só carne, não conduz senão a um só coração, a uma só alma. Ele exige a indissolubilidade e a fidelidade da doação recíproca definitiva e abre-se à fecundidade. Numa palavra, trata-se das características normais de todo amor conjugal natural, mas com um significado novo que não só as purifica e as consolida, mas eleva-as a ponto de torná-las a expressão dos valores propriamente cristãos. Bom, então a gente está colocando aqui
é o que a igreja diz sobre a questão do amor conjugal, do matrimônio, né? E ele é bem profundo, não é simplesmente vamos ali casar, né? Vamos ali na igreja, a gente casa e vamos tentar viver. Não. A igreja, ela diz que ela é uma união dos noivos, né? Corpo e alma. É uma coisa muito profunda. Por isso que a igreja tem o sacramento do matrimônio, que as nossas igrejas evangélicas não têm como sacramento, apenas como uma solenidade, né? E também a gente vai falar mais depois sobre a indissolubilidade. Uma vez o que o homem uniu, o que o Deus uniu, o homem não separe, né? E a questão da fidelidade, que é uma coisa que no matrimônio existe muito fim de casamento por conta disso, né? Por conta da infidelidade. E também a questão da fecundidade, que Deus fala, você vai se unir, né? Homem e mulher vão se unir, né? E vão povoar a terra, quer dizer, que vai ter filhos, né? Que vão ter filhos. Então, a igreja entende o matrimônio também como essa questão da fecundidade. Não é casar e ficar só os dois velhinhos em casa, não podendo ter filho e não ter, né? Então, tá bom. A gente vai tratar mais um pouquinho, né, Olga? Sim. Então, nós vamos agora continuar no nosso catecismo. Vamos ver os efeitos do matrimônio, nos parágrafos de 1638 a 1642. Começando na página 448. Está aqui do lado. Aí vamos continuar. Os efeitos do sacramento do matrimônio. Do matrimônio válido, origina-se entre os cônjuges um vínculo que, por sua natureza, é perpétuo e exclusivo. Além disso, no matrimônio cristão, os cônjuges são robustecidos e como que consagrados por um sacramento especial aos deveres e à dignidade de seu estado. Isso está no cânon 1134. Então, gente, aqui mais uma vez, né, matrimônio cristão. Então, o matrimônio cristão é um sacramento especial. Então, todo sacramento, o que se faz presente? Deus. Deus se faz presente no sacramento. O vínculo matrimonial. O parágrafo 1639, continuando. O consentimento pelo qual os esposos se entregam e se acolhem mutuamente é selado pelo próprio Deus. De sua aliança se origina também, diante da sociedade, uma instituição firmada por uma ordenação divina. Então, gente, olha só a importância que é o matrimônio, né? Ele é selado pelo próprio Deus, como está escrito aí nesse parágrafo, né? E uma ordenação divina. A aliança dos esposos é integrada na aliança de Deus com os homens. O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino. Então, a presença de Deus, né? O amor de Deus dentro do sacramento do matrimônio. No parágrafo 1640, o vínculo matrimonial é, pois, estabelecido pelo próprio Deus, de modo que o casamento realizado e consumado entre batizados jamais pode ser dissolvido. Como a Lucimar citou no parágrafo anterior, né, que é indissolúvel, né, outra característica. Este vínculo, que resulta do ato humano livre dos esposos e da consumação do casamento, é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. Não cabe ao poder da Igreja pronunciar-se contra essa disposição da sabedoria divina. A graça do sacramento do matrimônio. Em seu estado de vida e função, os esposos cristãos têm um dom especial dentro do povo de Deus. Esta graça própria do sacramento do matrimônio se destina a aperfeiçoar o amor dos cônjuges,
a fortificar sua unidade indissolúvel. Por esta graça, eles se ajudam mutuamente a santificar-se na vida conjugal, como também na aceitação e educação dos filhos. Então, mais uma vez, falando da fecundidade, né? Falando dos filhos, sim, que o sacramento do matrimônio também tem essa característica. Como falou, né, Lucimar falou lá na palavra de Deus, né? Que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, né? E Deus também falou para que eles tenham filhos, né? Para que eles habitem a terra, né? Que eles tenham filhos, né? Que eles possam fecundar-se, né? Ter filhos para o próprio Deus, né? Porque a gente está aqui para servir a Deus. Parágrafo 1642. Cristo é a fonte desta graça. Como outrora Deus tomou a iniciativa do pacto de amor e fidelidade com seu povo, assim agora o Salvador dos homens, esposo da Igreja, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo, levando sua cruz, e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros, submeter-se uns aos outros no temor de Cristo, Efésios 5, 21, e amar-se com um amor sobrenatural, delicado e fecundo, nas alegrias de seu amor e de sua vida familiar. Ele lhes dá aqui na terra um antegozo do festim de núpcias do Cordeiro. Onde poderei aurir a força para descrever satisfatoriamente a felicidade do matrimônio administrado pela Igreja, confirmado pela doação mútua, selada pela bênção? Os anjos o proclamam, o Pai Celeste o ratifica. O casal ideal não é o de dois cristãos unidos por uma única esperança, um único desejo, uma única disciplina, o mesmo serviço? Ambos filhos de um mesmo Pai, servos de um mesmo Senhor. Nada pode separá-los, nem no espírito, nem na carne. Ao contrário, eles são verdadeiramente dois numa só carne. Onde a carne é uma só, um também é o Espírito. Muito bonito. Então, essas citações, gente, são de documentos da Igreja, né? Então, o Catecismo está confirmando aqui o vínculo matrimonial, a importância e os efeitos deste sacramento do matrimônio. Muito bem. Agora nós vamos ver mais um trecho do Catecismo na página 445. Na página 445, nós vamos ver o parágrafo 1625. Vamos lá. O consentimento matrimonial. Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher, batizados, livres para contrair o matrimônio e que expressam livremente seu consentimento. Ser livre quer dizer não sofrer constrangimento, não ser impedido por uma lei natural ou eclesiástica. Então, aqui fala como é que é o consentimento para que as pessoas possam se casar. É igual a gente fala, casar não é simplesmente você ir lá na igreja e falar, vamos embora casar. Tem certas determinações que têm que ser cumpridas para se dizer que houve realmente um casamento como sacramento. Como né? Sacramento. Então, isso aqui esse casamento é verdadeiro. Justamente. Agora, nós vamos para o parágrafo 16 e 28, onde diz o seguinte. O consentimento deve ser um ato da vontade de cada um dos contraentes. Quer dizer que a pessoa não pode casar sem querer, por obrigação, né? Livre de violência ou de medo grave externo. Por uma ameaça, a pessoa tem que casar, toda essa situação, né? Não pode ser assim. Nenhum poder humano pode suprir esse consentimento. Se faltar esta liberdade, o casamento será inválido. É até um fato interessante que a gente vai comentar aqui, porque muitas vezes a pessoa vive essa situação
no matrimônio e não se sente bem. E aí, nesses casos, a igreja pode, através de um processo, de um tribunal canônico, né, pedir a nulidade desse casamento, quando houver essas situações, que não é por livre vontade, às vezes a pessoa foi obrigada pelos pais. Houve uma série de situações, né, a pessoa ocultou, omitiu um problema grave, né, onde houve estava dentro do casamento, tudo isso aí pode caracterizar uma nulidade. Não é dizer que anulou o casamento, é dizer que esse casamento, isso mesmo, dizer que esse casamento nunca aconteceu, foi, né, inválido. Que ele foi inválido. E a igreja tem assim os caminhos. Primeira coisa, assim, a gente procura aquilo que está mais perto da gente, que no caso seria a sua paróquia. Pedir orientação ao padre da sua paróquia, que aí ele vai orientar quais são os caminhos, os mecanismos. Se alguém perceber isso, sentir, né? Sentir isso com alguém da família ou com a pessoa mesmo, pode procurar o padre, ele é a melhor pessoa para dizer. Contar a história, né? E ver. Aí ainda tem um trecho agora no 1629, na mesma página, diz o seguinte: por essa razão, ou por outras razões que tornam nulo e inexistente o matrimônio, né? Continuando. A igreja pode, após exame da situação pelo tribunal eclesiástico competente, declarar a nulidade do casamento, isto é, que o casamento jamais existiu. Neste caso, os contraentes, seria o noivo e a noiva, né, ficam livres para casar-se, respeitando as obrigações naturais provenientes de uma união anterior. Então, muita gente que é muito católica e não sabe que existe essa situação, né? E às vezes fica, por algum motivo, não vive junto, porque não deu certo uma série de situações, e a pessoa pode entrar com processo. Não são muitos casos, né, mas é igual a Olga falou, procurar o padre e ver, né, como é que... Qual a orientação que vai ser dada. Porque, às vezes, a pessoa está infeliz e ela tem essa possibilidade. Sim, justamente. Porque até se realmente aconteceu, se o casamento é válido, não tem como, né? E muita gente não tem esse conhecimento, né? Então, é interessante. Bom, nós vamos falar agora, sempre a gente, quando vai falar sobre um assunto, a gente pesquisa muito, principalmente a Canção Nova, né, que tem muitos e muitos documentos. E nós estamos trazendo um texto do padre Nicholas Swichers. É bem difícil o nome da Canção Nova. Né? Bom, então, diz o seguinte: em primeiro lugar, convém afirmar que o matrimônio sempre esteve presente nos desígnios de Deus. De um extremo ao outro, as Sagradas Escrituras falam do casamento e de seu ministério. A gente que lê a Bíblia, a gente vê, né, no Antigo Testamento, eles sempre falam das bodas, né, dos casamentos, né, que Abraão, né, casou com Sara, e entre outros. Né. Fala também da sua instituição, do sentido que lhe foi dado por Deus, de sua origem e do seu fim. Pode-se constatar, portanto, que esse tema permeia toda a palavra de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, né, para fazer companhia para ele, né, e depois quando ele fala, né, que o homem vai se unir à mulher, né, e vão constituir uma família. Então Deus mostra que ele dá uma grande importância ao matrimônio. Quando se fala em matrimônio, especialmente se tratando de Sagradas Escrituras, é quase automático lembrarmos da passagem do livro de Gênesis que diz, aqui, ó, o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão dois numa só carne. Tendo se transformado num clichê ou não, essa passagem é maravilhosa, pois mostra que a inseparável comunidade de vida que Deus destina o homem e a mulher está fundamentada na entrega pessoal de um ao outro. Entrega essa que encontra a sua consumação sensível na união dos corpos, né, depois do casamento. Bom, esta união entre o homem e a mulher é somente entre os dois. Possui o caráter de uma instituição natural e dotada de vínculos permanente e exclusivo, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Assim, o vínculo matrimonial, por ninguém do planeta Terra, pode ser destruído. Afinal, o que o próprio Deus uniu, ninguém pode separar. Em resumo, o matrimônio é uma instituição natural estabelecida pelo Criador e que, desde nosso Senhor Jesus Cristo, foi elevada a sacramento. Então, a Igreja Católica ela considera, baseado nas Escrituras, né, na importância que Deus deu para o matrimônio, ela traz como um sacramento. Né? Esse programa anterior, nós falamos sobre a questão do sacramento, e lá tem o matrimônio.
Então, isso é muito interessante, porque nós nós católicos temos que saber a importância do sacramento do matrimônio, passar isso para os nossos filhos, porque essa geração nova que está aí, eles entendem casamento, como o casamento da igreja, como um evento social. Eu vou casar na igreja. Aí chega lá, vamos ter que participar de uma preparação de 6 meses. O pessoal quase dá uma sapituca. Mas por quê? Só para casar na igreja? Por quê? Porque não entende a importância que é o sacramento. E eu acho muito legal, porque, inclusive, quando instituiu, né, essa formação, acho que é mais ou menos 6 meses, né, Olga? Muita gente questiona, o povo não vai casar na igreja. Excelente, porque só vai casar na igreja e pedir o sacramento quem está preparado para isso. Porque, inclusive, na preparação, que eu acho muito, muito interessante, a Igreja Católica tem esse diferencial, né, de fazer essa preparação desse tempo para que os noivos realmente saibam o que eles estão fazendo, tenham noção da importância do matrimônio, da responsabilidade e até, se for o caso, no meio do curso, até acabar o noivado. Por quê? Porque às vezes eles não estão preparados, às vezes não é o que realmente eles devem seguir, eles não querem assumir isso. Então, é melhor que se separe do que pedir um sacramento e lá na frente se separar. Então, quem não conhece, quem não sabe, a igreja se preocupa muito com isso. E essa formação de 6 meses é também um teste de resistência. Eles realmente se amam, eles realmente estão preparados. E, por incrível que pareça, quando finaliza o curso, a gente vê que não tem desistência, assim, pelo menos que a gente saiba, né, que nós não estamos assim, muito dentro, mas a quantidade de pessoas que finalizam, que falam que gostaram, não reclamam do tempo, não reclamam da demora, mas a preparação eles acham importante, porque são abordados assuntos que têm a ver com a vida do casal. Então, isso é muito importante, né, Olga? O matrimônio nos termos técnicos. Tá. Eu falei a fala da Olga, agora ela de castigo, ela vai botar eu para falar. Não presta atenção, né? Desatenta. Bom, de maneira mais técnica, o Código do Direito Canônico, no cânon 1055, delimita o matrimônio nos seguintes termos. O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio íntimo de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges, e a procriação e educação da prole, entre os batizados, foi elevado por Cristo Nosso Senhor à dignidade de sacramento. Isso nós já havíamos conversado, né? Ainda dentro de alguns termos mais técnicos, sabe-se que, para que ocorra o sacramento do matrimônio, é preciso que existam alguns elementos essenciais. As partes contratantes, quer dizer, o homem e a mulher. O objeto do contrato, nesse caso, os corpos que se entregam como direito recíproco. O consentimento legítimo, todos os dois têm que estar querendo casar mesmo, que deve ser expresso por ambas as partes e, por fim, a abertura à geração de filhos. Essa é uma questão que acho que é um tema até para fazer um programa sobre essa questão de filhos, né? Hoje em dia, o que o jovem mais abre a boca para falar é que criar filho é muito difícil. Eles não criaram nenhum e fala que é difícil, né, Olga? Eu acho engraçado. Nós já criamos, eu e Olga, né? Dá trabalho, mas é compensativo, é gratificante, é muito. E eles falam com a boca cheia, sendo que nunca criou. Cria cachorro, mas gente mesmo, filho mesmo, eles não criaram. Então, é bem interessante, depois a gente falar sobre isso. Abertura à geração dos filhos, a educação destes, a ajuda mútua entre os cônjuges, etc. Diante desses elementos, podemos afirmar que os ministros do sacramento do matrimônio são os próprios noivos. Quem celebra este sacramento, portanto, não é o padre, mas o próprio casal. Outra coisa interessante que muita gente não sabe, não desconhece, né? Que quem faz a celebração do casamento são os noivos. Eles é quem falam, aquelas falas deles, eles estão pedindo a Deus, né, a bênção e tudo. O padre só conduz, mas é eles que celebram. Dentre todas as finalidades do matrimônio, destacamos a mais importante, a procriação e a geração dos filhos. Uma vez que o amor matrimonial é reflexo do amor criado de Deus, ou seja, extremamente fecundo, o amor conjugal foi ordenado por Deus com esta mesma finalidade, gerar novos seres humanos e educá-los para o céu. Os filhos são, sem dúvida, o dom mais excelente do matrimônio e contribuem sobremaneira para o bem dos próprios pais. Olha a importância aí de ter filhos, né? É verdade.
Agora Uma sim. das propriedades essenciais do matrimônio, como já vimos, é a unidade e a indissolubilidade. Então, quando a gente participava da antiga pastoral dos noivos, então a gente dava palestra e tinha uma dinâmica, que a gente fazia, Com os noivos, né? eu e Eurípides, né, meu esposo, quando falava da unidade, do casal estar juntos e unidos, porque uma coisa é estar junto, outra coisa é estar Ser unido, unidos, né? Como fala aqui, ó, a unidade e a indissolubilidade. A gente fazia uma dinâmica, a gente misturava o arroz com feijão, né, e aí perguntava se dava para separar o arroz e o feijão. Lógico que dá, né? Tem como, dá Tem trabalho, como mas separar. dá. Aí a gente misturava o café com leite para dizer que o casamento tem que ser igual ao café com leite, não pode separar, né? Não tem como separar, então tem que ser unido igual ao café com leite, né? Então a gente fazia essa dinâmica. Por sua própria natureza, o amor conjugal é fiel e exclusivo até a morte. Fidelidade que por vezes pode parecer difícil, porém é totalmente possível, nobre e meritória. Por isso que é sacramento, só mesmo com a presença de Deus, para a gente cumprir mesmo o que a gente prometeu para o próprio Deus. Isso. Tem que ter ele junto, né? Se você não estiver junto através da oração, né, entre o casal, na família, né, se você não estiver juntos, não estiver preparado, não tiver essa parte da espiritualidade, aí você vai deixando Deus sair do seu casamento. É verdade. Aí já não vai dar certo. Ele que vai nos dar força, né? Porque é vida, né? E qualquer atividade que você for, qualquer vocação, você vai ter suas cruzes. Então, só através da oração, da espiritualidade, da força de Deus é que você vai vencer. Justamente. Não adianta. Fidelidade que por vezes pode parecer difícil, porém totalmente possível, nobre e meritória. A fidelidade do matrimônio é manancial de felicidade profunda e duradoura. Além disso, é indissolúvel e perpétuo, quer dizer, uma vez contraído, não se pode romper, senão com a morte de um dos cônjuges. Então, isso aqui a gente está falando bastante, né, frisando bastante, porque são as características do sacramento do matrimônio. Isso. A matéria e a forma do sacramento do matrimônio. O legítimo contrato matrimonial, ou seja, o acordo entre os cônjuges, é ao mesmo tempo a matéria e a forma do sacramento do matrimônio. Portanto, considerando o contrato em si mesmo, pode-se dizer que a matéria são as pessoas contraentes, né, o noivo e a noiva, juntamente com as palavras com que manifestam essa entrega. E a forma é a aceitação mútua dessa entrega exteriormente manifestada. Então, lá na hora do sacramento, né, o homem e a mulher vão falar: eu te aceito, Eurípides, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e todos os dias da minha vida. E ele falou para mim também. Então, são palavras que a gente fala para o próprio Deus, né? Para a pessoa e Deus está ali testemunhando, né? Aquilo que você está falando. Isso. Então, é muito sério, gente. Não pode brincar, não, de sacramento de matrimônio. Isso. Uma vez que Cristo elevou o matrimônio à dignidade de sacramento, podemos afirmar que ele é também uma legítima vocação cristã e para os esposos caminhos de santidade. Este sacramento é um enorme sinal da presença e do amor de Deus no nosso meio, especialmente num mundo muitas vezes estranho e hostil à fé. Não foi por acaso que o Concílio Vaticano II chama a família de igreja doméstica. O seio familiar é o ambiente propício para o nascimento, cultivo e desenvolvimento da fé. É a primeira escola da vida cristã.
Então, a igreja, nesse Concílio Vaticano II, chama a família de igreja doméstica. Então, lá dentro do nosso lar é que a gente começa a plantar a fé, né, e a falar de Deus, né, para os nossos familiares, né, para as nossas crianças. Então, é a igreja doméstica, é a responsabilidade também da educação na fé dos pais, né, que foram noivos um dia e que fizeram esse pacto matrimonial diante de Deus. Olga, vamos dar uma paradinha agora para a gente poder tomar uma água, né? Quem quiser esticar as pernas, não pode sair muito longe do computador ou do celular, porque senão depois não volta, tá? Nós vamos sair, tocar uma musiquinha e rapidinho a gente volta, tá bom? Até então, daqui a pouco. Até mais. Até mais. Já deu quanto tempo? Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Pão da vida, vinho do amor, é meu corpo e meu sangue que eu te dou. Todos e comei, este é o cálice da aliança que Jesus nos proclamou. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. O pão da vida é o corpo do Senhor e o vinho é teu sangue redentor. Tomai todos e bebei, este é o cálice da aliança que Jesus nos proclamou. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim. Quem come deste pão e bebe deste vinho tem a tua vida em mim.
Agora é você. Uhum. Olá, estamos de volta, né? E Vamos ver uma aí, música. tomaram uma aguinha também? Respirar, agora vamos para a segunda parte, né? Vamos lá. Bom, então, vamos aqui. Entenda o significado do sacramento do matrimônio. Os noivos vieram à igreja para se casar diante de Deus e da comunidade cristã, pois sentiram que este amor que nascia se oferecia como uma promessa de felicidade. Foi tão profunda a experiência de amor que o casal decidiu fazer com que durasse para sempre. Então, cada um diz a si mesmo: minha felicidade depende desta pessoa extraordinária com a qual me encontrei. Percebo que sem ela eu não posso crescer, não posso ser feliz, necessito dela. Por isso, quero unir minha vida à dela. Iniciam o caminho do matrimônio cheios de esperança. Está vendo aí por que o sacramento do matrimônio não é para qualquer um que resolve que eu acho que eu vou casar, vamos lá, vamos ver como é que é e tal. Não é assim. Né? É uma decisão muito baseada em muito sentimento, né, de pertencer a outra pessoa. É uma coisa mais profunda. Né? Matrimônio, uma missão de ser sinal e reflexo do amor de Deus. O verdadeiro sentido do matrimônio cristão é que, através dele, o Senhor faz algo com o amor, modificando. Deus o faz diferente do que era quando entraram na igreja. Algo semelhante aconteceu na última ceia, quando o Senhor transformou o pão em seu corpo. O pão continuou parecendo pão, mas já não era, mas um sinal de que lá está o corpo de Cristo. Então tem mais essa dimensão do matrimônio. Deus, quando dá o sacramento do matrimônio, Ele quer que a gente tenha, é uma missão que a gente tem, por isso que é um sacramento, que é de viver, né, procurando a santidade, de ter os seus filhos, criar seus filhos na fé cristã, ensinar eles o amor a Deus. Então, é uma missão que a pessoa tem. Aí, a missão, você não pega ela e larga ela pela metade. Você já viu aquele filme do 007, ele começa uma missão e larga ela e fala, não vou fazer mais, não? Missão é missão, tem que ser cumprida, né? Verdade. A mesma coisa faz o Senhor com o amor no dia do casamento. Deus toma o amor dos noivos e o transforma em sinal e em presença de seu próprio amor divino. O amor continua sendo o mesmo, mas, ao mesmo tempo, é mais. Assim como a hóstia consagrada é mais do que pão. O amor do casal recebe a missão de ser sinal e reflexo do amor de Deus entre os homens. Então, falamos de missão, né? No sacramento do matrimônio, os noivos vão aceitar essa missão. Vão dizer ao Senhor, sim, eu aceito que o meu amor se transforme em reflexo do seu. Quero amar meu cônjuge, não segundo meus desejos, mas tratar de o amar como o Senhor ama a igreja, como Ele ama a humanidade inteira, como ama cada ser humano. Então, olha só como essa missão é profunda e exigente. Porque aqui fala que a gente tem que amar o cônjuge, né? Como o Senhor ama a igreja. O que o Senhor fez pela igreja? A igreja somos todos nós, seres humanos. Né? Então, o Senhor fez o quê? Ele deu a sua própria vida pela igreja, pelos seres humanos. Então, é assim que a gente deve amar o nosso cônjuge, né? Como Deus, como o Senhor Jesus amou a sua igreja. E ama, né? E ama. No profundo de seu coração, eles dirão um ao outro, eu o aceito como a pessoa por meio da qual Cristo vai se aproximar de mim. Eu sei que o Senhor se aproxima de mim por meio de muitas coisas, de muitas pessoas e acontecimentos, mas ao me casar com você, eu o aceito como o grande caminho pelo qual Cristo vai se aproximar de mim. Então, é isso que você tem que pensar e falar para o seu, né, seu noivo, sua noiva. Cada um se aceita e se doa ao outro como lugar privilegiado de encontro com o Senhor. Cada um se transforma para o outro em santuário vivo, onde encontra, continuando,
Cristo. O rosto da esposa e do marido se transforma no rosto de Cristo. Rosto cheio de amor, de ternura, generosidade, entrega e fidelidade. Olha só, gente, que missão mais linda, exigente, mas muito linda. Por isso, Deus os chama a se transformar em sinais permanentes de amor em sacramentos vivos. O importante da cerimônia do casamento não é o vestido da noiva, nem a quantidade de convidados, mas o encontro profundo com o Deus do amor. Isso é muito importante. Então às vezes não, quase sempre isso acontece. A gente fica muito preocupado com a cerimônia, com decoração, com o vestido de noiva, né? Com os convidados. Às vezes nessa brincadeira lista briga de presença, com todo mundo, briga com o noivo, com o cara de... aí já vai para o casamento estressado, todo mundo. Né? Muito assim preocupado com tudo que vai acontecer, se vai dar tudo certo. Mas o principal, né, é você saber que você vai ter esse encontro profundo com Deus, né, que é amor. Então é isso que a gente quer passar para vocês, que lógico que a gente se preocupa, com certeza, né, porque a gente quer que tudo saia, né, perfeito, mas o mais importante é isso aí, gente, é esse encontro com Deus. Isso é verdade. Bom, continuando aqui, fonte de luz, de calor e vida. No livro de Apocalipse e na tradição cristã, há uma imagem muito bonita, que é a imagem de Cristo como sol. Sabendo que o sol é fonte de luz, de calor e de vida. Jesus é nosso sol, porque seu amor ilumina, esquenta e vivifica nossa existência. Isso significa o quê? Cada um há de ser o sol de Cristo para o outro, dar luz, calor e a vida que necessita para crescer. Isso aqui serve até como um exemplo para nós que somos casais, assim, pessoas casadas, né? Às vezes vocês estão aí do outro lado, também são casados, que a gente tem que ser o sol para o outro, que tem que ser luz para o outro. A gente tende a ser muito egoísta, e dentro do matrimônio a gente muitas vezes quer ter razão em tudo, né? Lá em casa eu tenho esse problema, minha mãe fala, só você que quer ser certa, quer ter razão. Eu falei, mas eu sempre estou certa. Mas não, vai ser brincadeira, mas que é assim que a gente tem que viver, vendo o lado do outro, procurando melhorar para o outro, ver se o outro está bem, como é que está. Você vê que um casamento não vai muito bem, é quando você vê um casal sair, que a mulher às vezes está muito bem arrumada, que a mulher sempre se arruma bem, né? E o homem está todo esculambado, esculachado, a roupa amassada e tal. Aí você olha para ele e fala, gente, será que essa mulher está cuidando desse marido? Está cuidando dessa roupa dele? Está cuidando... Isso é só um exemplo, que pode ser o contrário também, né? Quando o homem também não cuida da mulher. Então, a gente tem que viver pensando no bem-estar do outro. Aí falar, mas eu tenho que ficar me dedicando a ele, meio contrário também, ele também tem que se dedicar a você. Os dois. Então, quando num casamento não está acontecendo isso, a gente tem que fazer um exame de consciência e fazer uma mudança. Para quê? Para que o casamento continue firme, continue bom. Porque você ama e cuida do outro e ele faz a mesma coisa com você, né? Sim. Vocês se casam porque cada um descobriu que o outro era seu sol, porque o encontro com o outro o fez sentir feliz, seguro e aceito. Então decidiram se casar para seguir sendo o sol do outro, para continuar doando mutuamente essa luz. Para que a família viva bem, é preciso que o casal esteja vivendo bem. Para que uma família seja feliz, é importante que o casal experimente a felicidade. Isso aí é a coisa mais certa. Olga vai concordar comigo, né, Olga, sobre isso. Que com certeza. Essa harmonia do casal, ela reflete nos filhos. Né? Ao mesmo tempo que, quando não existe essa harmonia, os filhos sentem muito isso, eles recebem essa carga. Então, a gente tem que procurar a felicidade dentro do casamento, para que eles reflitam para os nossos filhos da mesma maneira, né? Segundo Ferraz, Tavares e Zibema, que são autores, né? Eles dizem o seguinte, será que um casamento feliz é aquele que é isento de conflito? O que você acha aí, você que está do outro lado? Você acha que um casamento feliz é aquele casamento que não tem problema nenhum, que está tudo bom, que não tem conflito? Primeiro, é importante entender que não existe casamento sem conflito.
Aí você fica tranquilo, então o meu está indo bem. Pois os relacionamentos geram tensões e certamente teremos conflito no casamento e na família. Mas os conflitos não significam, de forma nenhuma, que somos infelizes ou que o nosso casamento é infeliz. A felicidade é uma emoção básica, caracterizada por um estado emocional positivo, com sentimentos de bem-estar e de prazer, associados à percepção de sucesso e à compreensão coerente e lúcida do mundo. Os mesmos autores que eu citei, eles ressaltam ainda que a felicidade é uma condição que difere da ausência de infelicidade. Ou seja, ser feliz não significa a alegria constante, sem nenhum momento de infelicidade. Então, realmente, a gente vive um casamento, às vezes é uma montanha-russa, né? Um dia está bom, outro dia a gente não está muito alegre, por vários e vários motivos, né? Às vezes os motivos não têm nem a ver com o casamento, mas com situações externas, né? Esses autores demonstram, com a ajuda de pesquisa, que fatores externos, que a gente falou, como riqueza, poder e fama, ou mesmo o fato de não vestirmos conforme a moda, consumirmos determinados produtos, apresentarmos determinada aparência física e tantos outros elementos, são ineficazes na busca da felicidade. O artigo aponta teorias que apresentam o otimismo, a resiliência, que a pessoa tem aquela tolerância, né? E, principalmente, a religiosidade como fatores preponderantes para a felicidade. De acordo com o trabalho, as pesquisas atestam que pessoas que se descrevem como religiosas tendem a reportar maiores índices de felicidade e satisfação com a vida. Isso aí eu e Yoga podemos falar assim, né? Exatamente. E graças a Deus, assim, é momentos de muita alegria. A gente está na igreja, a gente está participando, né? Igual estamos aqui nesse programa, né? Não são profissionais, mas a gente acha bom quando a gente vem e fala e prega a palavra de Deus, né? Eu acho que Deus fala assim, nossa, essas meninas merecem uns pontinhos positivos. Né? Bom. E esses, assim, continuando aí, entrando aí nessa parte aí dos conflitos, isso acontece porque quando duas pessoas se unem em matrimônio, cada um vem de uma família diferente, Verdade. de uma educação diferente, né, de princípios diferentes. Então, não tem como, de vez em quando, ter um determinado conflito. Né? Isso aí é normal. É normal, né? São culturas. Mas A mamãe criou de um jeito e chega em casa e a gente já vai fazendo as mudanças, né, Olga? É. Então, continuando aí o texto do Ferraz, Tavares e Zimmermann. Isso ocorre porque a espiritualidade ajuda as pessoas a encontrarem um sentido e um propósito. Estão falando da religiosidade. Além disso, ao participar da religião conjuntamente com os demais, os religiosos tendem a se sentir menos sozinhos e talvez por isso são mais felizes. Então, isso aí é bem importante, né? A religiosidade. Bom, o que é a sim. felicidade? Para que possamos construir um casamento cada vez mais feliz, nós apontamos alguns atos que poderão nortear a nossa vivência. A nossa vivência partindo-se do pressuposto de que a felicidade não se encerra nela mesma, mas no dia a dia, em alguns detalhes. É preciso olhar para o que é bom para descobrir a felicidade. Somos muito insatisfeitos. Existe em nós uma dificuldade de reconhecer as boas coisas e de ter um coração grato. Quando não fazemos este exercício de ver o bom e reconhecê-lo, podemos experimentar uma expressão popular que muitos dizem no final da vida: eu era feliz e não sabia. Em relação ao casal, a gente sabe que ninguém é perfeito, mas a gente tem que focar mais nas qualidades do que nos defeitos. E a gente tende a caminhar para o lado dos defeitos, né? Para a gente ter um bom relacionamento, né? Notadamente, um casamento feliz depende das atitudes, tanto do esposo quanto da esposa, uma vez que se trata de um relacionamento
E, por esse motivo, claramente, os dois são responsáveis pelo bom andamento do matrimônio. Isso. Então, não pode colocar o fardo só nas costas de um. Isso. Né? Ou colocar o que aconteceu, né? Falar Responsabilizar que é só só um um lado, culpado, né? né? Tem que ter essas medidas. Assim, é indispensável o investimento de ambos os cônjuges e é preciso que se dediquem para que tudo caminhe para o bem da família. Por isso, entendemos que o investimento deve ser de todos. A seguir, nós colocamos aqui os 10 atos para um casamento feliz. Isso, justamente. Aí, essa questão que a gente vai abordar aqui, muitas vezes vocês aí estão casados, para poder pensar um pouquinho no que a gente vai falar aqui e analisar. Porque essa questão porque a gente tem muitos anos de casado, a Olga fez 45 anos, graças a Deus, de casada, Sim. né? Eu estou com 35 anos de casada, então a gente, como o doutor fala de cadeira, a gente fala do que a gente vive, né? E essa questão a gente tende a ficar caçando, falar dos defeitos, das coisas que as pessoas, que o outro tá errando e tal, e a gente não se vai atrás das qualidades também. Então, isso vai deteriorando muito o casamento, né? Uma coisa que a pessoa tem que ver. Bom, mas aí com relação a esses 10 atos para um casamento feliz, o primeiro é ter Deus como centro. É a primeira coisa. Porque quando você tem Deus como o centro do seu casamento e você vai na igreja, você ouve você conhece os 10 mandamentos, você está ouvindo as homilias, você está vendo assim, a gente tem que amar o próximo. Quem é o próximo mais próximo nosso? É o nosso cônjuge, né? Então a gente tem que amar, tem que ter a devida paciência, até para poder puxar a orelha, a gente tem que saber falar, né? Tem que ter a tranquilidade. Eu tenho um tom de voz muito alto, meu marido fala que eu falo muito alto. Então, às vezes, eu vou falar as coisas, a voz sai lá numa altura, a gente já não está nem, como diz outro, alterando a voz, mas aí fica aquele tom, aí ele fala mais baixo. Né? Então, tudo isso a gente tem que ter aquela devida paciência para escutar, porque o outro é que aponta o meu erro. Aí, em vez da gente atacar o outro, a gente tem que pensar, bom, se ele falou alguma coisa, algum sentido tem nisso aí, né? Vamos pensar. Mas, assim, voltando ao tema que nós estamos falando, que é ter Deus como centro. E não só a mulher, porque tem muito casamento aí que a mulher traz Deus para dentro do casamento, mas não faz com que o homem se envolva também, né? Com o marido se envolva. O marido vai na igreja, que tem mulher que vai sozinha na igreja, parece viúva, né? E o marido está em casa. Então, é o casal que tem que estar procurando Deus. A oração, rezar junto. Olga tem a experiência, né, de oração. Ela e o marido, eles rezam juntos. Meu marido também procura. É difícil porque ele corre mais que não sei o quê, é difícil pegar. Então, ele tem os momentos dele, eu tenho o meu. Mas eu sei da importância que é você rezar junto. E também trazer a família para rezar. Fazer uma oração do texto, chamar os filhos para rezar. É difícil juntar filhos? É difícil, mas nem para isso você tem que fazer um almoço especial, assim, falar, vamos almoçar lá em casa. Aí vai tudo, né? Aí quando chegar, fala, mas antes de almoçar, vamos rezar o terço? É uma sugestão. Então, ter Deus dentro do seu casamento. Né? É outro ponto aqui, gente, outro ato que a gente tem que ter, buscar a cura pessoal. Então, quando você está com alguma dificuldade, algum problema, que Deus deixou, na palavra de Deus, ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância, como ele fala na palavra dele. Então, se a gente está com alguma dificuldade, a gente tem que buscar ajuda. Então, a cura pessoal, através de ajudas, a gente pode pedir ajuda até mesmo para um padre, um aconselhamento, ter uma direção espiritual, aconselhamento. Né? E, às vezes, a gente precisa até mesmo de um profissional, né? Um terapeuta, um psicólogo. Então, a gente tem que ter essa abertura. Geralmente, os homens não têm muito essa abertura, são mais fechados para isso, são mais teimosos. Eles não gostam de procurar ajuda nesse sentido aí. Nem para a parte física, quanto mais para essa parte aí, mental, né? Mental, pessoal. Mas é uma coisa importante para ter uma harmonia conjugal, justamente. Um bom relacionamento. Isso. Bom, em terceiro, temos aí, estar disposto a não desistir. Eu gosto muito de pensar assim, quando você conheceu aquela pessoa, nossa, aquele amor maior do mundo, eu não vivo sem você, se você me deixar eu vou morrer, é aquela coisa. Aí casa. E depois,
a gente passa a... Não é que o amor acaba, mas a pessoa se acomoda tanto que qualquer coisa que acontece em determinadas coisas, as pessoas já pensam assim, não aguento não, não nasci para sofrer desse jeito, para aguentar. Fulano é muito enjoado, fulano é isso, fulano é aquilo. E acabam, muitas vezes, deteriorando o casamento e, às vezes, partindo para uma separação. Mas, uma coisa que eu falo assim, a gente não deve desistir. Por que a gente não deve desistir? Porque quando eu fiz a escolha lá atrás, namorando, noivando, e pedindo o sacramento do matrimônio, eu fiz as minha promessas lá e falei, na saúde, na doença, né? Que às vezes algum problema que a pessoa tem é a doença, né? E a gente tem que ter a firmeza de não desistir. Por quê? A gente muitas vezes vê quando a pessoa, no meio de um casamento, às vezes de muitos anos, desiste. Aí o que acontece? É só coisas ruins. Porque a pessoa que larga porque não aguenta, ele sofre porque ele fica sozinho, ele não quer saber de sofrimento, né? Sofre. E aquela pessoa que foi abandonada no caminho porque se tornou irracível, uma pessoa difícil de conviver, ele também vai ficar largado. Então, duas pessoas sofrendo, né? Separado. Aí a gente fala assim, ruim com ele, pior sem ele, né? Então, a gente não pode ficar desistindo dessas situações. E aí, eu falo, como é que a gente faz para aguentar? Sozinho, ninguém aguenta nada. Aí é onde vem Deus, pedir Deus a força e a sabedoria, porque muitas vezes a gente não acha o caminho, a gente fica assim, tem muita gente que sente isso, né? Fica andando em círculo, parecendo cachorro caçando rabo, e não consegue achar a solução do problema. Então, a gente entrega para Deus, fala, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, ou me dá a devida paciência para passar, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, muitas vezes, uma situação tem que existir, a pessoa tem que passar por uma situação, tem que, às vezes, ter o sofrimento, ter toda uma situação para depois chegar lá na frente numa solução. E a gente tem que pedir para Deus a paciência, a resiliência, para a gente poder suportar. Então, estar disposto a não desistir. O outro ponto, perdoar. Então, gente, é difícil, mas quando a gente aprende a oração do Pai Nosso, a gente tem que perdoar mesmo, porque se o próprio Deus perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, quem somos nós para não perdoar as faltas do nosso cônjuge, né? Então, perdoar sempre, né? Não deixar que as coisas aconteçam e fica lá, né? Um sem falar com o outro e tal, tem que resolver a situação. E perdoar, é muito importante. Porque sem o perdão, o casamento não vai para frente, né? Bom, ser amigo. Eu gostava muito de falar para o meu marido, quando eu casei com ele, que ele tinha uns amigos dele, ele gostava de, às vezes, ir para o boteco, tinha uns amigos dele, e falava para ele, quando a gente casou, foi para eu ser o seu melhor amigo e você ser a minha melhor amiga, né? Homem geralmente não gosta muito de conversar, de muita conversa, e mulher gosta muito de conversar, né? Aí fala, como é que eu vou ter uma melhor amiga se ela não conversa comigo? Não conversa no sentido assim, não estica assunto, né? Porque a mulher, quando junta, fica 4 horas junto conversando e o assunto não repete, não. Mas eu falo assim, mas é brincando, mas a gente tem que considerar que ele tem que ser o seu melhor amigo, porque às vezes você está passando por uma situação difícil, você conta para a vizinha, conta para sua mãe, conta para não sei o quê, mas para a pessoa que está do seu lado, que é o marido, você não conta. Não tem paciência de me ouvir. Eu falei, marra os braços dele, marra as pernas, bota ele numa cadeira, fala para ele, olha para mim, nem pisca. E você conta para ele o seu problema. Você desabafa com ele, porque ele é o seu amigo, ele tem que ser. Ele não era seu amigo lá no início do casamento, ele tem que continuar sendo seu amigo também. Namorar, então isso é muito importante, é você continuar, mesmo casados, continuar namorando. Isso acontece como? Você pode, nas datas especiais, final de semana, sair, ir para algum lugar diferente, né? Não ficar na rotina. Então, sempre encontrar momentos para poder, no seu casamento, não ficar na mesmice, né? Você sair à noite, fazer uma viagem, né? Festejar as datas comemorativas, aniversário de casamento, aniversário de nascimento, ir em festas de família. Tudo isso são oportunidades para você namorar, né? Não ficar só dentro de casa. Até mesmo dentro de casa dá para namorar, né, gente? Mas tem que
criar essas oportunidades também. Para relembrar os momentos, né, quando a gente se conheceu, quando a gente namorava. É muito bom. Bom, outra coisa é dialogar. Que a gente está falando de ser amigo, para ser amigo você tem que conversar. E homem, é difícil você fazer, com raras exceções, que tem homem que conversa bastante, mas a tendência deles é ser calado. Meu marido mesmo, ele era muito calado, hoje ele é um tagarela. Mas é porque eu vivia cutucando ele. Escuta o que você fez hoje. Ah, trabalhei. Mas trabalhou como? O que você fez? Mas não é que eu tinha querendo saber, eu queria que ele falasse, ele expressasse as coisas. E aí a gente fica cutucando e eles vão falando. Mas a gente tende a não fazer isso, e a gente tem que dialogar. Sentar, uma hora, vocês dois sentados no sofá, pode até ser tomando uma cervejinha, tomando um vinho, e conversando, puxando assunto. Porque as pessoas gostam de conversar. Homem tende a ser mais trancado. E a gente que é mais expressivo, a gente tem que cutucar eles para falar. Conta para mim aí, o que está acontecendo? Não, aí vai saindo pelas beiradas, mulher é boa demais para isso, né? Vai conversando pelas beiradas e tal. Quando você vê, a pessoa está contando histórias, aí você vai vendo o que está acontecendo. Então, o diálogo é muito bom para poder vocês se aproximarem mais. É verdade. Priorizar o outro. Então, não ficar trocando, né, o seu marido por amiguinhas, por, né, sair com amigas, sair com outras pessoas e tal. Então, colocar lado, né, em primeiro lugar o seu cônjuge. Ser verdadeiro. O que é isso? Falar a verdade. Gente, a pior coisa do mundo é você mexer com uma pessoa que mente. É difícil. Mas antes, se o mentiroso estiver do seu lado, né, que é o marido ou a mulher. Então, vamos falar a verdade. Mesmo que seja uma verdade que a pessoa não goste, seja verdadeiro. Fale a verdade. Né? Fale o que você tem que falar, com educação, com a voz baixa, e diga a verdade. Eu sempre gosto muito de falar para o meu marido. Quando eu abro a boca, eu falo um negócio, é porque eu estou sentindo aquilo ali, é a verdade. E aí fala, o que você tem? Não tem nada não, está mentindo. Né? Você não sei o quê. Não tem nada não. Então, seja verdadeiro, fale, olha, eu estou sentindo isso, eu estou percebendo isso, porque quando você se abre, você faz com que o outro se abra também. Meu marido mesmo é uma coisa que ele sabe, porque quando eu falo as coisas é porque realmente eu estou sentindo aquilo ali. A gente tem que ser verdadeiro, tem que falar a verdade. Não pode fazer capa, não pode ficar se escondendo atrás de alguma coisa. Então, a gente tem que ser verdadeiro, os dois. Porque às vezes a pessoa se cala e depois, né, fica remoendo aquilo, guardando, e aí depois vai dar problema, né, futuramente. Ser tolerante com as diferenças e dificuldades do outro. Então, seu cônjuge, a pessoa que você está lá convivendo todo dia, lógico que uma hora ele vai te dar algum trabalhinho, né, no relacionamento, no jeito de ser. Aí a gente tem que aceitar essas diferenças e ter mais tolerância para poder ter uma harmonia conjugal, viver melhor. O nosso programa acabou. Acabou. Infelizmente, chegou ao fim. Estava tão bom. Né? Então, nós vamos agradecer ao Senhor por mais este programa, desejando a todos, né, que fiquem com Deus, com a Imaculada Conceição, e vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou para agradecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, nós estivemos reunidas e permaneceremos unidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e a Imaculada Conceição. Muito bom ter vocês. Esperamos você no nosso próximo programa. Se você fez inscrição no nosso canal, você vai receber a notificação dizendo que nós estamos chegando, tá bom? Fiquem com Deus.